Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. E me ajuda aqui com essa galera aqui. Essa galera aqui é sinistra. Essa galera aqui é sinistra. Obrigado. Provérbios 3, versículo 6. Um versículo apenas. E a gente vai andar bastante hoje. Eu não costumo fazer mensagens temáticas, mas hoje eu acho que é a primeira que eu vou fazer. Provérbios 3, versículo 6. O texto fala assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nós vamos chegando no final do ano, e o final do ano, para a gente, ele sempre é um momento de reflexão. E esse momento de reflexão acontece... o púlpito está muito para cá, né? Obrigado, Wander. Esse momento de reflexão acontece porque sempre no final do ano a gente faz o quê? No dia 31 a gente faz o quê? Ou na última semana. A gente começa a fazer o balanço do ano. E o balanço do ano passa por diversas coisas. Você olha para a conta bancária e fala assim: o ano que vem eu tenho que segurar mais a minha mão, porque está tudo no vermelho. É um primeiro balanço. Segundo balanço, você sobe na balança. Segundo balanço, você sobe na balança e fala assim: 2020 menos rabanada. Então, claro que a rabanada a gente só come, não sei porquê, mas só no final do ano que a gente come rabanada. Podia ser o ano inteiro. É uma delícia, não é verdade? E eu vou descobrir um negócio, que o pão de rabanada não é o melhor pão para fazer rabanada. O pão normal é o melhor. Fechando esse parênteses culinário, a gente continua. Ano que vem eu quero o marido. Né? Amém. Aqui você escutei. Ano que vem eu preciso disso. É um momento de resoluções, mas qualquer resolução, qualquer coisa que a gente vai tentar mostrar, planejar para o ano que vem, requer também uma outra coisa, chamada escolhas. Eu queria falar hoje sobre um tema: como fazer escolhas. Eu acho que é um tema bem propício para esse momento. Como fazer escolhas, mas mais do que isso, não é qualquer tipo de escolha. Como escolher, se eu pudesse dar outro título para a mensagem, seria: como escolher quando não se sabe o que fazer. Olha, isso é interessante demais. Porque, assim, fazer uma escolha quando a gente sabe o que vai fazer, olhe. Mas e aí? Como escolher quando a gente não sabe o que fazer? E o texto que a gente acabou de ler coloca dois polos para a gente trabalhar. E o meu grande objetivo hoje é me basear numa personagem da Bíblia chamada Apóstolo Paulo e entender como ele fez algumas escolhas na vida. E vocês vão se surpreender como o apóstolo Paulo fazia suas escolhas. Mas o texto, antes da gente entrar na vida de Paulo, o texto que a gente leu fala assim mais uma vez: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É um polo. E Ele endireitará as suas veredas, é outro polo. A verdade é que, como disse Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Viver, porque nós não temos controle das diversas variáveis que a vida nos coloca. Tem coisa que é muito fácil da gente escolher. Por exemplo, quando você só tem uma opção de escolha, rapaz, é mole. Meu pai mesmo falou: quando não tem solução, solução foi dada. Meu pai sempre falou isso para mim. Porque é uma escolha, mas o problema é quando a gente tem mais. E diversas variáveis, como Jesus mesmo fala assim, o cara vai construir uma vinha, e daí ele constrói aquela vinha, e ele mal sabe que daqui a pouco ele pode perder a vida dele. Louco, ou ele guarda dinheiro, guarda o que ele está fazendo, louco, amanhã vão pedir a sua alma. E o que vocês têm a oferecer? Então, a verdade é que as escolhas que a gente faz na nossa vida, elas sempre estão baseadas em pressupostos intangíveis. Em pressupostos que a gente não consegue simplesmente afirmar: é isso, vamos por aqui. A verdade é que viver é uma arte. E por diversas vezes é um perigo. E o texto ele coloca de novo dois polos. Primeiro, tem uma parte que cabe a nós. Qual é a parte? Reconheça o Senhor nos caminhos. Desculpa, uma parte que cabe a Deus, né? Então, é entender que
o início de tudo é colocar diante de Deus, isso a gente já está cansado de saber. Colocar diante de Deus o que a gente tem que fazer. Senhor, minha vida está aqui. Eu escolho isso aqui. Ou o que devo escolher. E tem uma parte também que por diversas vezes a gente coloca na conta de Deus o que é conta nossa, que cabe a nós. Que é interessante porque ele, a segunda parte do versículo ele fala assim, ó, e ele endireitará as suas veredas. É engraçado que é o seguinte, o caminho vai e ele endireita, por diversas vezes. Não é assim, espera, vê o que Deus quer e a partir daí você vai. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso não, mas como que isso se articula na vida? Porque a gente sabe muito bem que a vontade de Deus se funciona sempre em 3 parâmetros. Primeiro, ele diz sim diversas vezes. Segundo, ele diz não diversas vezes. Gente, receber um sim e um não de Deus é mais fácil. Até o não é mais fácil. Mas agora, não receber nada de Deus, ou nenhuma voz de Deus, isso aí que dá faniquito. Porque não é não. Sim é sim. Agora, Deus, e aí? O que é? Não sei. E como que a gente faz quando a gente não sabe o que escolher? O texto coloca a gente diante de 2 polos. É um polo de passividade, entre aspas, que é de reconhecer Deus nos caminhos, e um segundo polo de andar pelas veredas à medida que Deus vai endireitando o negócio. É interessante. Porque senão a gente faz o que a teologia popular fala. Sabe que a gente tem uma teologia popular e tem uma música popular que fala muito sobre escolhas, que é talvez uma escolha que não é legal. É a música do nosso teólogo chamado Zeca Pagodinho. E ele fala assim, o que ele fala? Deixa a vida me levar, vida leva. Se você não gosta de samba e acha samba muito profano, também tem a versão inglesa. Você sabe qual é? Let it be, também. Deixa acontecer. Já os ingleses falavam sobre isso, né? E eu vou te afirmar, assim, de acordo com o texto bíblico, que talvez essa não é a melhor forma de lidar a vida. Porque pensa comigo, deixar a vida levar por si só é terceirizar uma escolha. E tem gente que terceiriza a escolha para si, botando na conta de outros o que fazer, como uma pessoa chega lá no gabinete comigo e fala assim, pastor, o que eu faço? Eu caso com fulano ou ciclano? Eu falo, meu filho, eu não sei. Na verdade, e gente, isso acontece direto. Pastor, o que eu faço da vida? Eu aceito isso? Não sei. Eu aprendi um negócio que gabinete pastoral, a minha função não é dizer resposta, mas é mostrar onde Deus está naquele negócio. E daí isso para mim já... Porque é fácil para mim dizer assim, cara, eu não sei. Está tudo certo. Sabe por quê? Porque por diversas vezes a terceirização de escolhas, a gente só faz da escolha que a gente vai ter, a gente só quer, ou que alguém vai ter pela gente, a gente só quer um culpado. E por diversas vezes esse culpado é alguém que você escolhe, para te escolher por você, ou por diversas vezes esse culpado é Deus. Você terceiriza para Deus, ou Deus, o que o senhor tem? Eu vou esperar, e ponto final, você terceiriza, coisa que tem que ser sua. Tem uma história que eu ouvi outro dia que eu achei muito legal. Um homem de meia idade, ele estava um tempo encalhado, buscando uma mulher para casar. Estava lá encalhadão, mas buscava o Senhor, buscava e falou, Senhor, eu vou resolver minha parada hoje contigo e com a vida. E daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, Deus, eu vou chegar 30 minutos antes no culto hoje, e eu vou passar o dia inteiro em jejum e oração, o dia inteiro buscando, e hoje eu resolvo esse negócio, chego 30 minutos, e vou passar esse tempo inteiro orando. A primeira mulher que sentar do meu lado vai ser a mulher que o Senhor tem para mim. E ele chegou 30 minutos antes. E sentou no banco. E quando sentou no banco, buscava, falava em mistério. Aquela coisa toda, esperando de Deus. Daqui a pouco ele sente que se aproxima um perfume feminino. E ele falou, Senhor, é agora! Oh, aleluia! E sentou. No que sentou aqui do lado, o perfume feminino. E ele abriu o olho, ele olhou, meu irmão, imagina
uma mulher fora dos padrões de beleza estética. Daí ele olhou, quando ele olhou, ele fechou o olho e falou: não estou de brincadeira, Deus. Agora você imagina, é essa terceirização de escolha que não faz parte. Definitivamente, terceirizar as nossas escolhas não é a melhor forma de levar a vida. Talvez você só esteja buscando alguém para culpar caso dê errado. A verdade é que temos que tomar decisões e muitas vezes não sabemos o que fazer. E como os crentes fazem para tomar decisão? O que os crentes fazem? Os crentes oram para saber. E tá certo, tem que orar. Mas oram. Daí perguntam: Senhor, é a lourinha? É a moreninha? Senhor, é a japonesinha? E oram. Daqui a pouco você está orando, esperando, a lourinha, a moreninha e a japonesinha casam e você fica perguntando: é a lourinha? É a moreninha? É a japonesinha? A verdade que a terceirização por diversas vezes de escolha já é em si um ciclo da teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ou da teologia dos mitos. E se Deus não falar nada? O que acontece? Interessante, fala para mim. Será que, sob um discurso de estar esperando a voz de Deus, nós nos privamos de tomar decisões diante da vida e voltamos a cair no ciclo vicioso do deixa a vida me louvar? Eu quero falar hoje sobre como o apóstolo Paulo, o homem sobre o qual a gente teologicamente fundou a leitura de quem foi Cristo, como que ele tomava as decisões para a vida dele, quando ele não sabia o que fazer. E para isso eu quero que você abra lá em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. A gente vai ver como é que Paulo foi tomando as decisões dele. Atos 16. Do versículo 6 ao versículo 10. Fala assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aqui, ó. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Paulo quer pregar num lugar e vai. Quando chega no lugar, a porta fecha. Daí Paulo vai para outro lugar e quer pregar. E quer falar, e a porta fecha de novo. Daí vai para um outro canto, a porta fecha de novo. É como se Paulo chegasse para Silas, que aqui estava Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, era uma comissão missionária. Paulo chegou para Silas e falou assim: vê se tem uma passagem aí para a Ásia. Daí Silas foi ver a passagem para ver se não tem não, o bilhete esgotou. Já está com as passagens tão caras demais. Então vê para mim se tem a passagem para Mísia. Não tem passagem para Mísia porque os transportes alternativos lá estão em greve. Vê se tem uma passagem para Bitínia. Não tem uma passagem para Bitínia. Até que ele sonha com um varão macedônio dizendo assim: ó, vem, passa a Macedônia para falar, para pregar o evangelho para mim. Aí vem a pergunta sobre o texto, né? Como que ele tomou a decisão? Vou falar para você, o texto não diz. Mas uma coisa que o texto diz, ele diz de fato. O fato é que ele tomou uma decisão. Algumas coisas são importantes no texto que eu já vou pensar. Tem uma outra interpretação sobre o pecado original do homem. Você sabe, o pecado lá da fruta que Eva comeu e não era para comer, o fruto proibido, depois deu aquele para Adão e tudo mais. Dizem que, a tradição é mais corriqueira de que eles queriam ser igual a Deus. É uma tradição boa, bacana, é uma interpretação boa. Que eles queriam ser igual a Deus, por isso eles comeram. Mas existe uma outra interpretação que eu acho que cabe aqui, de verdade, que é a seguinte, que o fato, esse exemplo que aconteceu, a serpente chegou para Eva e falou assim: come.
A Eva chegou para o Adão e falou, come. Daí Deus chegou para eles e falou assim, não acredito que vocês comeram. A Eva chegou e falou assim, não. O Adão falou assim, não, foi a mulher que você me deu. A Eva falou assim, não, não foi a cobra. A verdade é que talvez o pecado original e o pior pecado que aconteceu não foi o da cobiça de querer ser igual a Deus, mas foi o pecado de não ter tomado decisões. De não ter terceirizado, as escolhas. Olha que coisa linda, e como o texto vai falar para a gente. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo claramente ainda como ele tomou a decisão. Agora uma coisa é certa, Paulo foi numa porta, bateu e tomou a decisão. Fechou, voltou, não tem problema, e assim por diante. E qual foi o princípio, talvez, do texto que nos ensina sobre fazer escolhas? Primeiro grande princípio, tome decisões. Mas baseado em quais pressupostos? Pressuposto número 1, tem uma noção do macro. Qual é a noção do macro aqui? Paulo sabia que ele era apóstolo dos gentios. Ele sabia que ele tinha que pregar o Senhor, pregar Deus para os gentios e glorificar o nome de Deus. Agora, aonde fosse, não importava. Então o que ele fazia? Ele ia caminhando. Vamos tentar. É uma porta que abre para ali? Então eu vou. É para cá que vai? Então eu vou. A noção do macro da nossa vida, da onde a gente tem que ir, é muito importante, porque por diversas vezes Deus não fala. E aí eu aprendi um negócio com o apóstolo Paulo. Quando Deus não fala, o macro nos orienta para tomar as decisões que a gente tem que tomar. Quantas vezes nós terceirizamos as escolhas falando assim, espera que eu estou esperando um anjo beiçudo, purpurinado descer e falar assim, eis que te digo, meu servo. Meu querido, é Zeca Pagodinho na tua veia. As escolhas, por diversas vezes, são pertinentes ao que a gente vai escolher. Vamos entender? Quando Deus não fala nada, se a gente tem noção do macro, Ele está falando para você assim, vá lá, toma uma decisão. E olha que coisa maravilhosa, eu lembro de Abraão. E é engraçado que Deus ele nunca disse o rolo completo. É horrível, não sei, mas eu vou explicar por quê. Deus chegou para Abraão e falou assim, eu vou te fazer pai de grande nação. Mas você vai ter que sair da terra aonde eu vou te mandar. E Abraão falou assim, para onde eu vou? Ele falou, não, só sai. E Abraão foi. É engraçado que Deus nem sempre dá os pormenores, Ele só fala assim, vai meu filho. Tenha noção do macro e a partir do macro tome as suas decisões. E aí eu aprendi um negócio muito legal. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu aprendi que os planos do Senhor, eles não são, como é que eu botei aqui? Os planos do Senhor, eles não são incertos, mas os planos do Senhor são inseguros. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés? Moisés, quando recebeu um chamado de Deus, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, do Jetro, e daí o ofício de segurança de Moisés era ser pastor. E daí ele jogou aquele cajado no chão, como Deus falou, e aquele negócio se transformou em cobra. Você pensa que a segurança de Moisés se tornou em insegurança no chão. E quando se tornou em insegurança no chão, Deus ainda pediu outra coisa para ele. Deus falou assim, agora pega de novo essa cobra, mas pega essa cobra pela cauda. E a gente sabe muito bem que pegar cobra pela cauda não é um bom sinal. É bom pegar pela cabeça, senão ela te morde. Sabe por quê? Porque Deus falou, mais do que pedir a sua segurança, você tem que entender que você tem que andar da forma como eu quero que você ande, para que você possa receber tudo que eu tenho para te dar. Porque os planos de Deus só podem ser inseguros, porém incertos, porque através da insegurança nós somos dependentes do Senhor, senão a gente precisava dele. Eu me lembro nessa história de Moisés, que Moisés com Zípora, sua esposa, ia adiante para voltar ao Egito e resgatar o povo. E o texto é bonito demais, porque ele olhava a cidade de cima e o texto falava assim, e foi Moisés com a sua esposa ao Egito, carregando a vara de Deus. É legal porque Moisés mudou de perspectiva e a vara mudou de dono. Insegurança faz parte do processo, gente. Porque é a forma da gente depender de Deus. Depender de Deus. Meu querido, a pergunta para você é, qual é o macro de Deus para a sua vida? Não são os pormenores.
É a primeira pergunta. Qual é o todo que Deus tem para você? Eu posso te dizer claramente, eu não posso te dizer em pormenores. Pormenorizado eu não posso. Eu vou falar que o caminho denuncia muito mais o que a gente vai ser do que a própria chegada. Mas o todo é assim, tudo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para honra e glória do Senhor. O macro meu e seu tem a ver com Deus, meu querido. Tem a ver com glorificar o nome dele na minha e na sua vida. Se você não entender isso, você sempre vai tomar escolhas de acordo com o seu umbigo. E o pior, as escolhas sempre vão ser incertas. Porque Deus não está naquele negócio. O macro sempre tem a ver com Mateus 28. Vai e faz discípulos. Ó, vem cá, você tem como ir e fazer. Você tem como ir e estar no lugar errado sendo um médico. Porque não está fazendo discípulo, não tá propagando o reino de Deus. Ou você tem como estar no lugar certo sendo médico. Porque o objetivo final não é o dinheiro, o objetivo final não é tirar proveito, o objetivo final é servir o outro. Você tem como estar no centro da vontade de Deus sendo pastor. Ou você tem como estar fora da vontade de Deus sendo pastor. O final de tudo é reino de Deus. O macro para todo mundo é reino de Deus estabelecido. E a partir daí, quais são os pormenores? Quais são as escolhas? Calma. E como fazer? Calma. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o fato, gente, é que colocando aqui, de verdade, teologia de prática, a maioria das vezes a gente não escuta Deus de cara no que fazer. Por diversas vezes a gente tem a vontade de Deus ali explícita e a gente vai tomando escolhas. Agora, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que ficar parado não é uma opção. Uma atitude inerte diante da vida não é uma escolha, porque senão seria a teologia do Zeca Pagodinho, ou seja, alguém escolhendo por você. Quando Deus não fala claramente o que Ele quer que você faça, faça o que acha que tem que fazer, ainda que a sua decisão seja, vamos esperar um pouco. Ainda que seja. Você pode ficar, lógico, diversas vezes tem que esperar, mas deixe que seja uma decisão consciente, mas seguindo os seguintes parâmetros. Número 1, não contradiga o plano máximo de Deus para a sua vida. Número 2, não contradiga os princípios bíblicos do cristianismo. A gente vai falar isso daqui a pouco um pouco mais. Questão 2 sobre esse texto, a segunda questão. Paulo tentou uma porta, Paulo tentou outra, fechou. Paulo tentou outra, fechou. E foi fechando. A verdade é que Paulo perdeu o tempo, entre aspas. Foi numa porta, fechou. Foi na outra porta, fechou. Foi na outra porta, fechou. Mas só que a verdade é que ele estava indo. E vendo qual era a vontade de Deus. Indo tentando fazer. Aí, a questão que se levanta é qual é o problema de ir para algum lugar e depois voltar. Isso não é sinônimo de fracasso, gente. Isso é sinônimo de viver. Eu lembro quando eu tenho uma experiência, eu tenho várias experiências de portas fechadas. E uma delas foi a pior. Que na época eu sofri muito, chorei demais. Eu, quando estava começando a minha caminhada de tentar descobrir o que Deus quer de mim, que até hoje eu vou, Senhor, o que é? E a gente vai. Eu lembro que eu quis fazer música, mas antes de fazer música, eu fui fazer aviação. Porque a aviação é a profissão da família. Meu irmão é piloto de avião, meu avô é piloto de avião, meu tio é piloto de avião, primo é piloto de avião. Todo mundo é piloto de avião na família. E eu fui fazer ciências aeronáuticas. Ciências aeronáuticas é um curso, uma graduação na Estácio de Sá. Estácio de Sá, vocês sabem como é que é, né? Eu não sei se tem alguém da Estácio de Sá aqui, mas você paga a inscrição e você passa, né? Não é normal isso. Se você paga a inscrição da faculdade... Eu acho que eu fui a única pessoa que ficou reprovada na Estácio de Sá. Sejinho que não é com vocês, eu chorei pra cara. Cara, eu chorei muito. Gente, eu vou falar pra vocês, eu sempre fui um bom aluno, eu sempre fui muito estudioso, eu gosto de estudar, gosto de estudar. Eu fiquei reprovado. Mas graças a Deus que eu fiquei reprovado, senão não estaria aqui, talvez. Vocês entendem? Olha só, gente, a gente valoriza demais as portas abertas, mas a gente esquece que as portas fechadas são tão bênção quanto as portas abertas. Só que por medo de escolher, a gente pede assim, não, eu só vou entrar quando está escancarado. Vai! O apóstolo Paulo foi! Vai! Vá até lá! Tenta! Fechou, volta!
Faz 2, 3 anos de faculdade, chega lá no final e fala assim, não é isso, não tem problema. Graças a Deus eu descobri uma porta que não é para eu entrar. Ah, meu querido, o que o texto está falando e o apóstolo Paulo está ensinando é, vai! Tenta, mesmo que seja assim, eu vou, mas a minha escolha agora é ficar parado. Mas seja cônscio disso. Olha que coisa legal. Bom, aprendemos que portas fechadas são importantes. Também a mesma coisa, são bênçãos. A gente tem que dar, inclusive, o microfone para as pessoas falar, meus irmãos, eu tentei um emprego e, assim, eu fui demitido porque não era minha, mas eu descobri que isso não é minha, que isso não tem ibope nas igrejas, em qualquer lugar, né? A gente quer ver a vitória. Gente, a vitória é ir e entender de Deus, assim, ó, fechou. O pior é quando a porta continua fechada e a gente está tentando entrar. E a gente pensa que está dentro de uma porta que foi aberta por Deus, quer dizer, que foi fechada por Deus, é bênção mesmo que aquilo seja uma maldição. Esteja fora de uma porta que não foi aberta por Deus, assim como estar dentro de uma porta que foi aberta por Deus é bênção. E o oposto é maldição. Agora vamos continuar ainda a ver uma outra possibilidade. Romanos 15, de 23 a 29. Estamos falando como fazer escolhas quando não se sabe o que escolher. Romanos 15, de 23 a 29. Mas agora, ainda o apóstolo Paulo, tá, gente? Paulo aqui está em Corinto, escrevendo para os romanos. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu preciso trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aqui está um exemplo do apóstolo Paulo fazendo planos, fazendo sonhos. Olha, eu vou para aí, mas depois eu vou para a Espanha. Então você faz o seguinte, antes de ir para a Espanha, eu vou para uma passagem em Jerusalém, porque o pessoal já levantou um dinheiro, e eu vou entregar essa oferta lá. Quando chegar aí, não esqueçam. Não esqueçam que eu estou indo para aí, para depois ir para a Espanha. Então também levanto uma oferta para eu ir para outro lugar. Eu quero muito ir. Vamos ver, se Deus permitir, eu vou. Olha o apóstolo Paulo vivendo a vida. Olha o apóstolo Paulo fazendo planos. Ele não está parado para saber se Deus quer ou não que ele faça. Pois ele sabe que quando Deus quer falar com ele, e especificamente sobre algo, ele fala. Ele fala. Continuando, 1 Coríntios, capítulo 16, de 5 a 9. E a gente vai ver uma outra forma, e aqui a coisa começa a ficar mais profunda. Tem algumas nuances diferentes aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, de 5 a 9. Depois de passar pela Macedônia, Paulo falando para a igreja de Corinto, vou visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo para o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem. Paulo já engatilhando também a oferta aqui, ó. Onde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu uma porta para mim. Aqui, ó. Uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Até aqui. E há muitos adversários. Olha só o que Paulo está fazendo. Primeiro que Paulo falou assim, ó, eu pretendo ficar o inverno com vocês. De acordo com a tradição, Paulo não ficou só o inverno. Paulo ficou 3 anos com eles. Passou um tempo bom com eles. E depois que passou esse tempo bom, ele falou assim, ó, mas antes de ir para vocês, eu vou dar uma demorada porque me abriu uma porta interessante. Paulo estava em Corinto e disse que ia ficar com o povo de Corinto e ficou 3 anos. E disse que demoraria porque tinha uma porta para ele que tinha entrado. Agora,
Pula uma página para frente aí, 2 Coríntios, capítulo 2, de 12 e 13. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Quando cheguei a Troade, olha aqui, agora vai além. Olha aqui. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito. Olha, a porta foi aberta por Deus. Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Olha que agora mudou. Agora a porta tinha sido aberta por Deus, mas ele lembrou que ele tinha um compromisso com Tito. E falou assim, nada disso, eu vou a Macedônia, eu vou buscar, vou falar com Tito, e depois eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida. Então, em Troade, no início, tinha uma porta aberta pelo Senhor, no 1 Coríntios, no texto de 1 Coríntios, e ele entrou. E no segundo texto, tinha uma porta aberta, só que o Tito não estava com ele. E ele falou, não é o momento. O que a gente aprende com isso? Não basta ter uma porta aberta pelo Senhor. Tem que perguntar se é o tempo de entrar nela. Até para portas abertas pelo Senhor, tem que esperar o tempo certo para entrar. Nossa! Mas como é que faz então para escolher? Como é que faz para a gente entender que tipo de escolhas fazer e qual tipo de porta entrar? Primeira coisa, não contradiga os seus valores. Não force maçaneta para entrar. Tem gente forçando e contradizendo tudo que acredita. Eu me lembro que no início do meu casamento, eu estava num perrengue financeiro horrível. Músico, Priscila tinha vindo para cá, eu já contei essa experiência para vocês. Na minha lua de mel, cheguei no lugar onde eu ia passar a noite, no hotel, né? Que a gente ia passar a lua de mel. Daí perguntou, legal, vocês são recém-casados, me diz como é que fica, o que você faz? Eu falei, eu sou músico. E perguntou para minha esposa assim, e você é o quê? Ela falou, eu sou enfermeira. Daí bateu nas minhas costas e falou, já vi quem vai sustentar a família. Agora você imagina. Eu estava com meu coração apertado, perrengue financeiro do caramba, e veio um amigo meu e falou assim, Everton, tem uma boa para você. Falei, qual que é? No Padre Severino, é Padre Severino esse aqui da... Olha, lá vai ter um projeto de ressocialização dos detentos. E o salário é muito bom. Só que para você ser indicado, o cara pediu para ficar com os 2 primeiros salários seus. Eu vou confessar, eu estava precisando do dinheiro. Mas eu falei assim, não está certo. Sabe? Daí eu disse não. Eu dei um passo atrás. Até depois o menino, que não é cristão, falou assim, eu acho que isso aí não está certo. Eu não negocio os seus valores. É a primeira coisa, não sacrifique sua consciência diante de Deus. Preste atenção no preço que está pagando para ter isso que você quer ter. E se for para transgredir, opte por perder. Porque você vai ganhar. Outra coisa importante que o texto fala, versículo 12 e 13, olha só que bonitinho. O apóstolo Paulo tinha uma convenção para ele. Ia falar com o primeiro-ministro lá de Troade, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor havia tinha aberto uma porta aberta, uma porta maravilhosa. Ainda assim não tive sossego em meu espírito. Sabe por quê? Porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Chegou lá, o pessoal de Troade falou assim, Paulo, vai vir jogador de futebol aqui hoje, vai vir gente famosa aqui hoje, vai vir o prefeito, acho que até César daqui a pouco está aí, para acompanhar. Daí Paulo falou assim, opa, mas peraí, Tito não está aqui comigo. Sabe o que a gente aprende com isso? Que a segunda coisa importante, a primeira, para escolher, não negocie seus valores, a segunda coisa importante é tenha certo quais são as suas prioridades. Tito era prioridade para Paulo. Tito era prioridade. E aí é papel nosso entender, proteja as suas prioridades. Eu me lembro que quando eu fiz a decisão, lá atrás, do que eu seria, eu não fiz a decisão em ser pastor. E eu não fiz a decisão em ser músico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu fiz a decisão em servir ao Senhor de forma integral. Esse foi o meu macro.
Essa foi a minha decisão. Eu vou servir a Cristo de forma integral. Aí eu fui para a faculdade de música, porque para mim foi um negócio lógico. Não veio, já falei, um anjo beiçudo purpurinado falar comigo, não. Foi assim, como é que eu sirvo ao Senhor hoje? Ah, caramba, eu acho que eu tenho um talento para música. Eu já sirvo na igreja e tal. E fui fazer a faculdade. E na faculdade, diante dessa ferramenta, me apareceram escolhas, opções. Eu lembro uma vez que me apareceu uma opção de gravar um DVD de um padre chamado Fábio Manzotti. Eu entendi que a minha comunidade, não que aquilo estivesse errado, não entendi aquilo como coisa boa naquele momento. Então, eu falei, opa, não é para mim isso aqui. Mas um outro amigo meu fez. Ah, vamos tocar em banda de baile. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Desde que o teu coração, claro, não esteja naquilo ali. Mas eu entendi que as minhas prioridades é o seguinte, se eu estou fazendo música, é porque eu estou fazendo algo para ser integral no reino de Deus. Então isso só ia me afastar da minha integralidade. Veja como a gente já vai pela negação, entendendo assim, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque se a gente tem as nossas prioridades, a gente começa a protegê-las. E Paulo foi muito claro, tinha uma porta aberta por Deus, mas não era tempo, sabe por quê? Porque a prioridade de Paulo era Tito. A prioridade de Paulo era Tito. Proteja as suas prioridades das suas escolhas. Por diversas vezes as escolhas são nocivas às prioridades. Ah, vou aceitar, mas até que ponto? Ah, caramba, eu vou ter que passar 5 anos, vou ter que passar 3 meses longe da família e 5 dias em casa. Será que é bacana? Será que as suas prioridades não estão sendo desfeitas? Ah, vou aceitar um negócio. Mas, pô, isso aí vai me afastar do plano de Deus macro que tem, do meu ministério. Vai me afastar do meu serviço através da célula. Não sei, será que é? Isso tudo tem que ser colocado. Proteja as suas prioridades. Se você não tiver as suas prioridades bem definidas, qualquer proposta te deixa em dúvida. Qualquer proposta muda o seu coração. Qualquer proposta te faz mudar de rumo. Qualquer uma. Qualquer lugar é lugar. Qualquer chegada é chegada. Porque a gente não sabe as prioridades. Eu me lembro de quando eu aceitei assim, porque, de novo, o fato de eu ser pastor foi uma escolha minha. E eu entendi porque eu fui indo nas portas. E eu batia, e ia vendo assim, eu falava, caramba, não, isso aqui eu me entendi. Porque uma coisa é o nosso, eu já até preguei sobre isso, é o que eu idealizo sobre o que eu acho que eu sou. Outra coisa é o eu inato, é o que eu faço, e na medida que faço, falo assim, esse sou eu. Isso a gente só faz fazendo. E eu me lembro quando eu falei assim, não, eu quero pastorear. Eu entendi isso a muita custo. Isso foi no final do ano de 2 anos atrás. Me liga uma pessoa que trabalhava na Globo. E ela falou assim, e eu me especializei em arranjo vocal. E essa pessoa que trabalhava na Globo, ela falou assim para mim, Everton, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, qual é essa proposta? E ela falou assim, a proposta é que a gente vai ter o especial de Natal do final de ano, eu quero que você faça a direção do especial de Natal. Eu quero que você também cante e dirija e tal. Aquilo era uma grande porta. Uma grande porta. Só que eu já tinha entendido que a minha prioridade era outra. Mesmo que seja uma grande porta, se a prioridade Deus colocou como prioridade outra coisa, que tal dizer não? Diga não. Não tem problema, gente. Proteja as suas prioridades. Não permita que as coisas, atenção, não permita que as coisas urgentes tomem lugar das coisas importantes. Eu vou falar de novo. Não permita que as coisas urgentes tomem lugar das coisas importantes. Primeira coisa, não negocie quem Deus é, não negocie os seus valores. Segunda coisa, tenha as suas prioridades bem definidas e proteja-as. Terceira coisa, e aqui eu termino, saiba que quando a gente toma uma escolha, quando a gente vai tomar uma escolha, tem uma coisa que a gente precisa ter. E eu vou tentar explicar depois, que senão fica muito subjetivo. Tenha paz no teu espírito. E o que é ter paz no espírito? É o que Colossenses capítulo 3, de 15 a 17 fala, e eu termino assim, abre aí. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, de 15 a 17.
diz assim: que a paz de Cristo, olha aqui, ó, seja o juiz no seu coração aqui, ó, ou seja, que a paz de Cristo faça parte das suas escolhas. Agora vamos entender o que é ter paz de Cristo, paz no Espírito. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizeres, sejam em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Primeira coisa que é ter paz no Espírito. A paz no Espírito é coletivo. Ou seja, ela é comunitária. A paz ela tem que ser estabelecida para qualquer escolha que a gente vai fazer. E eu vou daqui a pouco tentar explicar. A segunda coisa, a paz no Espírito é julgada pela palavra de Deus. A terceira coisa, a paz no Espírito é consensual na multidão de conselheiros e daqueles que vão ser afetados diretamente com aquilo. E a última coisa, a paz no Espírito gera louvor a Deus e traz para nós um coração agradecido diante do Pai. Por exemplo, vou tomar uma decisão para a igreja, daí a minha decisão vai ser tomada. E aí, tomou a decisão, como é que está a IBA? Primeira pergunta que tem que fazer é como é que está a IBA Ilha? Como é que está a minha igreja? Decisão para a igreja. A galera lá está meio que cada um lutando por si, cada um está criticando e está quase todo mundo me comendo no olhar com essa decisão que eu vou tomar. Mas mesmo assim eu vou tomar, eu estou em paz. Calma. Segunda coisa, vou tomar uma decisão. Daí vem a pergunta assim, vem cá, Everton, como é que estão aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que te aconselham? Como é que está? O que o Caio achou sobre isso, que é a pessoa que me discipula? O que meu pai, minha mãe achou sobre isso? O que a minha esposa achou sobre isso? Porque eu vou falar um negócio, quando eu chego para a Priscila e falo assim, amor, cara, vamos fazer isso. Se ela fala assim, vamos orar, eu já sei que o negócio vai... O negócio vai pegar. Ou seja, o que o texto está falando é assim, nas pessoas que te ajudam a tomar decisão, o que elas acham sobre isso? O que o seu discipulador acha sobre isso? É esse tipo de paz. E depois a pergunta é, e aí Everton, vou tomar a decisão, mas vem cá, biblicamente, o que você acha sobre isso que você está fazendo? Tem uns negócios na Bíblia que eu vou ter que tirar, sabe, para fazer isso. Mas eu estou em paz. Cuidado. E aí o texto continua, você vai tomar uma decisão. Vem cá, você está com o coração livre. Quando você vai tomar essa decisão, você chega na igreja e consegue adorar a Deus e ser agradecido por Deus. Eu vou te confessar que é mais difícil levantar a mão e contar um bonito louvor. Então calma. A paz do Senhor passa por isso tudo. Resumão de tudo, primeiro busca o Senhor. Tenha noção do macro de Deus, do que Deus quer para você em macro, não nos pormenores. E quando Deus não fala nada nos pormenores de como fazer, faça o que você acha que deve fazer. Respeite os princípios morais. Proteja as suas prioridades. Ouça o Espírito de Deus falar no seu coração. Mas como? Perceba, se há paz no seu coração e que aqueles que te cercam são importantes para dizer isso, deixa a palavra de Deus julgar a sua paz. E tenha um coração livre e agradecido na presença de Deus. Sabe, eu particularmente confesso que tomar decisões não são coisas difíceis. O mais difícil não é tomar... Geralmente a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mais difícil é ter coragem para assumir as decisões. Geralmente sabemos o que fazer, mas temos medo de assumir as responsabilidades das decisões tomadas. Eu vou confessar para você, eu tenho que tomar decisão toda hora. Me aparecem diversas coisas. Aonde eu vou estar? Aonde a igreja vai estar? Caramba, é o relógio rolando. Caramba, vamos ficar aqui até quando? Como é a decisão como pai, como família. A verdade é que dentro do meu coração, por diversas vezes, eu falo assim, Deus, fala comigo. E é mais ou menos assim que eu faço, eu vou falar. Eu chego para o Senhor e falo assim, Deus, fala comigo. Fala comigo. E quando o Senhor não fala? Eu faço todo esse roteirinho que eu acabei de falar para vocês. Porque, gente, o que eu estou falando para vocês é importantíssimo hoje.
Toda essa coletânea. E aí, depois, a gente passou desapercebido, mas no capítulo 16, versículo 7 de 1 Coríntios, que a gente leu hoje, e eu vou voltar lá, capítulo 16, versículo 7 de 1 Coríntios, fala assim, olha o que ele fala: dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Aqui está o centro. Sabe, Paulo planejou tudo, correu atrás de tudo, mas, sobretudo, a oração dele foi a mesma de Cristo. E qual foi a oração de Cristo? Senhor, os frutos da minha mão estão aqui, mas seja feita a sua vontade. Sabe, tudo está nas mãos de Deus. E a gente volta a Provérbios capítulo 3, versículo 6. Quando a gente começou a mensagem: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe, Salmo 23 fala um negócio muito interessante. Na penúltima frase, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, me seguirão todos os dias da minha vida. Na Bíblia a Mensagem, do Eugênio Peterson, ele tem uma tradução ótima para isso. É certamente que a bondade e a misericórdia vão correr atrás da gente. É tipo, vai, escolhe, e Ele endireitará as suas veredas, como a gente leu em Provérbios capítulo 3. Sabe, a minha oração diária é assim: Senhor, qual é a sua vontade? De vez em quando Ele fala, e Ele fala mesmo. Mas o que Ele não fala por diversas vezes, Ele me dá a oportunidade para tomar decisões. E eu digo, e a minha forma de dizer sempre é essa: eu digo, Deus, você sabe que a minha vida está nas suas mãos. Então eu vou fazer algo para tentar te glorificar, porque o macro do Senhor está estabelecido para a gente. Eu vou fazer algo, e eu te peço, endireita aquilo que não tem a ver contigo. É mais ou menos como se eu estivesse falando: bondade e misericórdia, corre atrás de mim. Corre atrás de mim. E eu aprendo um negócio muito legal, e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, gente. Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Deus não abençoa decisões. Deus não abençoa ferramentas. Deus abençoa a intenção de quem vai usar aquilo ali. A vontade de Deus são as intenções. Os atos podem ser alvo da sua misericórdia. Ah, meu querido, eu não sei quais têm sido as suas escolhas. Se são escolhas mais, se são escolhas ruins, eu não sei como foi o seu 2019. E a quantidade de escolha que a gente vai tomar ainda na nossa vida. Mas eu te clamo a ser alvo da bondade e misericórdia que pode direitar os nossos caminhos, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6. Ah, se alguém está em Cristo, mesmo que as atitudes tenham sido erradas, o Senhor pode fazer tudo novo. Eu queria orar por você.